Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô INSS. Mais um boletim INSS aqui para vocês. E olha só, começa a trazer novidades para você aposentado, para você pensionista, para você beneficiário da Previdência Social, tá? A gente acabou de receber uma notícia bomba aqui, ninguém estava esperando, mas acabaram de anunciar, inclusive os bancos, e eu vou trazer aqui para vocês também. Além disso, temos mudanças, tá? Temos duas mudanças nessa tarde aqui de hoje. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês agora nesse vídeo. Então, se você é aposentado, se você é pensionista, se você recebe algum tipo de benefício previdenciário, fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente está falando de mudanças que vão impactar vocês, tudo bem? Bora lá então para as novidades? Começando aqui com a primeira notícia. Rapidinho! Eu já ia me esquecer, né, pessoal? De agradecer vocês por estarem aqui me assistindo. Obrigada aí pelo carinho, pela companhia nessa tarde de hoje. E também agradecer você, que é a primeira vez que está aqui no Alô INSS. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra enorme ter cada um de vocês aqui conosco. O Alô INSS é um canal exclusivo focado em assuntos para beneficiários da Previdência Social, servidores públicos e também pessoas idosas e com deficiência e dependentes se recebem benefício previdenciário ou não. Então esse canal é exclusivo para você. Para você que está aposentado, para você que é pensionista, pessoa idosa, pessoa com deficiência, você quer ficar por dentro aí de tudo que acontece, né, no mundo da Previdência, no mundo dos beneficiários, quando se aposenta, quando recebe um benefício do INSS, quais são os outros direitos que às vezes você e sua família podem ter para complementar a renda? Pode trabalhar, não pode? Pode casar de novo, no caso de pensionista, não pode? Eu acho que o meu benefício está errado. Como pedir uma revisão? Como saber se está errado ou não? Onde fazer as conferências? Quais os outros direitos que por lei existem para quem é idoso, para quem é pessoa com deficiência? Então tudo isso e muito mais é aqui no Alô INSS que você fica sabendo. Então já aproveita, aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clica nele para estar inscrito, deixa o seu gostei, compartilha o conteúdo e bora lá comigo para as novidades, que tem muita novidade aqui hoje para vocês. E eu tô contente com algumas notícias que eu vou trazer, são 5 notícias no total, mas também um pouco decepcionada com algumas outras que vocês precisam saber também, tá? Porque vai impactar vocês, tudo bem? Pessoal, siga a gente lá nas redes sociais, quem ainda não está no Instagram, no Facebook, tá esperando o quê? Vamos para lá, porque vai ter novidades lá também para vocês, e quem não está recebendo as notificações aqui do vídeo, lá vocês conseguem ter acesso também, tudo bem? Bom, pessoal, bora lá. Primeira mudança do dia, eu disse que são duas. Primeira mudança do dia. O Banco Facta estava aí digitando, aceitando, né, e liberar empréstimo consignado para quem é representante legal, e o representante legal tem um dependente, né, o beneficiário é menor de idade. O Banco Facta foi o único, né, dentro desses bancos que a gente trabalha, os grandes bancos agora, a liberar empréstimo consignado para o representante legal com filho menor. O Banco Pan se pronunciou para poder liberar somente para o representante legal que tem filho maior de 22 anos, né? Então, isso daí fez com que somente 2 bancos trabalhando para ajudar a liberar empréstimo consignado para o representante legal de aposentado, representante legal de pensionista, representante legal de BPC Loas, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Todo mundo, o Brasil inteiro, todos os beneficiários que possuem representante legal começaram a solicitar empréstimo consignado. Tanto que a gente aqui do Alô INSS Soluções Financeiras ficamos trabalhando de madrugada para conseguir atender vocês, atender o público, porque muita gente chamou para poder contratar esse empréstimo. E aí, o Banco Pan, né, iniciou na segunda-feira, o Facta ia também, só que ele se antecipou, ele começou a aceitar algumas propostas, no final de semana eu vi que já estava aceitando, mas também era tudo segunda-feira, dia 19, a previsão de início, e aí o banco não aguentou, congestionou geral. O banco do PAN, do Facta, tá assim, para conseguir digitar uma proposta, tá super lento.
E isso daí foi fazendo o quê? Atrasando, né, os processos, porque ninguém consegue digitar. Aí alguns conseguem digitar, quando consegue é uma comemoração. Depois de 3, 4 horas consegue digitar ali uma proposta, comemora junto com o cliente vai tentar assinar, dá erro, porque o sistema está congestionado. Então, assim, tudo isso gerou um caos dentro do mundo do empréstimo consignado em relação ao representante legal. E aí, o Banco Facta soltou um comunicado quase agorinha, acabou de sair, falando que suspendeu a contratação do empréstimo consignado para representante legal, pelo menos por enquanto, tá? É temporário, não é definitivo. Ao que tudo indica, ele pretende voltar com essa liberação de crédito para esse público, mas a demanda foi muito grande, pessoal. O sistema não aguentou, é o Brasil inteiro, né, buscando empréstimo consignado, o sistema não aguentou, e aí aconteceu que ele teve que dar uma pausa, né? Ele falou, olha, a gente não tem como, o sistema ele não consegue ficar no ar, o sistema cai o tempo todo. Então, o pessoal fica estressado, né? Vocês beneficiários, porque a proposta de vocês não chega. Aí, quando chega e chega o link, demora muito para conseguir ter um retorno do banco. Então, tudo isso vai deixando todo mundo estressado e a marca do banco também, que acaba sendo impactada. Então, foi anunciado o banco, primeira mudança, Banco Facta estava liberando, agora não está mais. Então, por enquanto, quem é representante legal e o beneficiário é menor de idade, isso acontece para casos de pensionistas, para casos de... não só para pensionistas, mas também BPC LOAS bastante, né? Todos os beneficiários estão sujeitos a isso, mas esses dois públicos que eu citei principalmente, não consegue contratar um empréstimo por enquanto. Mas a gente está fazendo um pré-cadastro, por quê? Porque os bancos disseram que vão anunciar nessa liberação. Então, quem quiser fazer o pré-cadastro, pode fazer. O atendimento está sobrecarregado, porque nós estamos terminando de atender esse público que veio, essa leva gigante, né, que nos chamou e quer que o Alô INSS acompanhe eles no processo de intermediação com o banco. Então, a gente está finalizando. Mas se você também quer ser acompanhado pelo Alô INSS, quer já deixar o seu pré-cadastro junto com a gente, com segurança, para quando o banco realmente liberar a gente ir encaminhando a sua digitação, você pode chamar a gente no WhatsApp também, tá? O cartão benefício começa a ser liberado também, porém, né, devido ao congestionamento desse atendimento, tá demorando um pouco o atendimento, então quem tá nos chamando, a gente pede aí um pouco de paciência para conseguir atender, mas sim, já está liberando o cartão benefício, a gente vai conversar com todo mundo que tá nos chamando, tá? E é isso, essa é a primeira mudança então que a gente teve. O Banco Facta acabou de liberar, né? Segunda-feira, dia 19, hoje dia 21, já cancelou porque não aguentou. É muita gente solicitando e não tem gente para conseguir atender todo mundo, infelizmente. Então o banco preferiu suspender. Por enquanto, então, com o representante legal, somente maiores de idade consegue contratar e somente pelo Banco Pan por enquanto. Tá? Se você é representante legal e o seu beneficiário tem acima de 22 anos e você tem idade entre também, né, 22 e 73 anos, você consegue contratar o empréstimo pelo PAN e aí tá liberando R$ 15.600 para quem tá na faixa de um salário mínimo e quem tá acima de um salário mínimo a gente simula na hora porque cada salário é um valor, tudo bem? Quem tem interesse em contratar e o beneficiário e o representante, os dois são maiores de idade, pode chamar que a nossa equipe vai atender você e consegue fazer essa contratação, tá? Mas agora o menor de idade não consegue fazer a contratação agora. O que a gente consegue fazer é a conferência dos documentos, pedir tudo certinho, ver qual é o valor que você quer contratar e deixar você o seu processo ali, né, cadastrado, tá? Eu vou deixar aqui o link, ó. Quem quiser entrar na fila, você que quer entrar na fila de processo de cadastramento, vai ter o link aqui para você preencher seus dados. É só você preencher os seus dados, porque esses dados é o que vai entrar na digitação do banco. Então, muita atenção nos documentos que ele pede ali. Então, você tem interesse, você coloca ali e coloca qual é o valor que você quer para deixar o seu pré-cadastro pronto. Quando o banco liberar, né, no caso do representante legal, aí eu aviso vocês. Agora, quem não tem representante legal, continua normal, tá? Você é aposentado, pensionista, você, pessoal aí do BPC LOAS, você já vai entrar. Então, todo mundo que vai preenchendo esse formulário que eu vou deixar aqui, que tem interesse em contratar um empréstimo ou o cartão, a gente vai entrando em contato com vocês, atendendo e vai filtrando, né? Tem representante legal? Sim ou não?
E aí os que não têm, a gente já consegue ir atendendo. Os que têm, vai só ser atendido quando o banco liberar, que você vai ser notificado pela nossa equipe através do nosso número oficial aqui do Alô INSS, beleza? Bom, essa foi a primeira mudança, já chocante, né, pessoal? Nem 3 dias durou a felicidade dos representantes legais aí com o filho menor, né? Segunda informação agora é sobre o salário mínimo. O governo revê a estimativa do INPC. O salário mínimo de 2023, ele pode cair de 1.302, conforme foi enviado pelo orçamento, para 1.292. Para quem achava que o ruim não podia ficar pior, pode sim. Por isso que eu falei que a notícia não era tão boa também. Eu tinha algumas notícias não tão boas para trazer para vocês, tá? O Ministério da Economia, ele atualizou a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, em 2022, utilizado para a correção do salário mínimo. E a projeção do boletim macrofiscal, divulgado nessa quinta-feira, pessoal, que passou, né, pela Secretaria da Política Econômica, ele caiu de 7,41 para 6,54. Isso significa que o governo enviou antes o piso de 1.302 do salário mínimo, né? Então, esse piso, se for recalcular e o governo ter que enviar novamente, ele vai ter que enviar uma nova proposta de orçamento que seria de 1.292 ao invés de R$1.302. Então, o governo, por enquanto, ele continua, né, trabalhando a projeção do salário mínimo sem o aumento real, tá, pessoal? Por enquanto, a projeção do salário mínimo que o governo está considerando para o ano que vem é o salário mínimo sem aumento real, é o salário mínimo com base na inflação somente. E aí, por isso, nós estamos acompanhando aí se os sindicatos já começaram a se manifestar em relação a uma manifestação, né, para poder ir para a rua, porque os sindicatos acreditam que somente o povo na rua é que pode mudar a situação da política de reajuste do salário mínimo no Brasil. E eu quero saber se vocês concordam com isso também. Você acredita que seja só dessa forma? Você acha que só o povo indo para as ruas é possível mudar a política de valorização do salário mínimo? Ou você acha que o governo vai sim fazer uma modificação para o ano que vem ainda? Vai comentando aí para mim que eu quero saber a opinião de vocês, beneficiários. Enquanto vocês falam sobre isso, eu quero trazer aqui uma notícia quente que saiu no jornal e vocês precisam saber, porque isso vai impactar vocês. Aliás, nós estamos falando, pessoal, dessa notícia aqui, que é a notícia da dúvida do Lucivaldo Silva. Lucivaldo, tudo bem com você, meu querido? Ó, beijo grande, muito obrigada, viu, pelo envio da sua mensagem. Lucivaldo Silva, inscrito aqui do Alô INSS, deixou essa dúvida. Ele falou: Ana, quando eu me aposentei, eles fizeram os cálculos pelas menores contribuições, de 99 a 2014. E me aposentaram por idade com o salário mínimo, mas as minhas contribuições maiores de 1974 a 1998 não fizeram os cálculos. Você pode me explicar como funciona isso? Eu sou de Belém do Pará, então um beijo para todos do Belém do Pará que acompanham o Alô INSS e principalmente para esse querido que é o Lucivaldo Silva que mandou essa dúvida. Vamos lá, ele está falando da revisão da vida toda? E o que acontece, Lucivaldo? No seu caso, primeiro, como que você sabe que não entrou as contribuições de 94 a 98, que você falou que eram altas? Você conferiu a memória de cálculo do seu benefício? Porque se você conferiu e você pegou esse erro, você tem direito à revisão, tá? E se você falou que você se aposentou aqui em 2014, né? Porque você tá colocando aqui 2014, eu acredito que você se aposentou de 2014 para cá. Então, você tá dentro do prazo de decadência de 10 anos. Ou seja, você consegue pedir a revisão, tá em tempo. Então, você pode levantar esses documentos, essas provas, né? Então, pega a memória de cálculo, pega a sua carteira de trabalho, pega o seu CNIS lá no meu INSS, e aí você deve pedir uma revisão primeiro para o INSS, ao invés de entrar na justiça direto. Aí você aciona o INSS e fala: olha, porque pela lei hoje é de 94 para cá, né? A lei de 99, que alterou aí a lei do cálculo da Previdência, desconsiderou as contribuições que vocês fizeram antes de 94.
Então, hoje, pelo menos de 94 para cá, o INSS tem que calcular certo. Mas o INSS erra mesmo e a própria TCU fez essa convocação para vocês numa auditoria na folha do INSS, onde pegou um monte de erro do CNIS e um monte de beneficiário recebendo menor do que deveria. E você pode ter sido até um desses selecionado e aí você foi atrás e identificou o erro, né? Parabéns aí pela atitude. Então, Lucivaldo, e a todos que estão me assistindo, o primeiro passo é você levantar essas provas para se certificar que as suas maiores contribuições não entraram no cálculo. Lá na memória do cálculo vem tudo que entrou. E aí você consegue ver se não entrou. No seu caso, hoje, a revisão que você consegue pedir e ter é a de 94 para cá. Então, se você está falando que até 98 não entrou as contribuições maiores, então teve erro mesmo. Então, de 94 até 98, essas contribuições maiores que você está citando tem que entrar, recalcular e pagar o retroativo aí para você, se você tiver o direito, tá? Sobre as contribuições de 74 até 94, que é o ano que não é considerado pela Previdência para o cálculo. Isso, nós estamos aguardando o resultado da revisão da vida toda que está no STF. Então, esse julgamento está suspenso em todo o país. Todo mundo que já entrou com a ação, os tribunais não estão em tramitação ainda com essa ação, porque tem que aguardar a decisão da STF para os tribunais decidirem o que vão fazer com o processo, né? Descartar ou não, dependendo da decisão. Então, a gente está aguardando. Não há uma previsão ainda, porém, existe um perigo na espera do desfecho da revisão da vida toda no STF. Quem trouxe isso foi o jornal Diário de Justiça, e ele trouxe uma matéria interessante. Ele falou que o tema ele é mais importante aguardado pelos aposentados é a revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. E tem a revisão do FGTS também, ainda tem o 14º, e tem um monte de outra coisa que a gente está aguardando o resultado e estamos lutando e cobrando, né? E esse processo da revisão da vida toda, pessoal, ele já possui decisão realizada. 6 votos a 5 para os aposentados que tiveram seu direito declarado no STF mesmo esse ano, no início do ano. Ocorre, porém, que esse processo foi suspenso após 11 votos juntados e até o momento os aposentados não possuem uma previsão de quando será retomado. E quanto mais esse processo se prolonga, um vencedor se mostra mensalmente anunciado, que é o próprio INSS. O transcorrer do tempo traz economia aos cofres do INSS. Para o governo é ótimo esse atraso, porque existe o prazo de decadência, que é o prazo para você entrar com a ação judicial, que é de 10 anos, né? Por isso que milhões e milhões de aposentados que poderiam obter na justiça, em seus proventos, o valor, não vai conseguir, né? Foram, só em 2021, em janeiro de 2021, foram quase 50 mil aposentados do INSS que vieram a falecer. Só em janeiro de 2021. 50 mil aposentados do INSS vieram a falecer, pessoal. E a revisão da vida toda ela é a possibilidade do aposentado incluir as contribuições realizadas antes de 94, que foi o início do Plano Real no Brasil, e no cálculo da sua aposentadoria, né? E com a mudança previdenciária ocorrida em 99, a Lei 9876 passou a prever uma regra de transição para quem estava próximo de aposentar-se a uma regra permanente para quem iria começar a contribuir com o INSS. Então, você teria que ter direito. Os novos trabalhadores poderiam incluir os salários de toda a sua vida laboral e os trabalhadores que estavam próximos da aposentadoria teriam seus cálculos realizados aí, né, com as contribuições feitas após 94. Porém, o legislador criou essa última regra para proteger quem estava próximo da tão almejada aposentadoria e foi surpreendido com essa mudança previdenciária severa, né? Então, ela era a possibilidade de abrandar a nova lei. E ocorre que muita gente foi prejudicada, a gente está aguardando o STF tomar uma decisão, ainda não tem previsão, e por isso que eu falo, se você tem o prazo já de próximo aí de 10 anos, tá para vencer, porque você falou contribuição até 2014, então você se aposentou em 2014, 2015, se você se aposentou próximo desse ano, você ainda tem um tempo, mas já está chegando o seu prazo de decadência. Se for entrar com uma ação judicial para revisão da vida toda, entra logo. Não fica esperando acabar o prazo de 10 anos, senão depois você não consegue. Quando sair o julgamento, se um dia sair, né, se for a favor de vocês, pelo menos você cumpriu, entrou com a ação
antes dos 10 anos. E aí você não é um problema seu se você tem 20, 30 anos de aposentadoria e o INSS não vai poder dizer que não vai te pagar, porque você entrou com uma ação dentro do período de 10 anos. Então a demora não é culpa sua, é do Poder Judiciário do país, tudo bem? Então informação de utilidade pública aí para vocês, hein? E outra informação importante, pensão por morte antiga não pode ser cancelada. E esse direito, ele caiu assim como uma bênção, né, na vida dos beneficiários pensionistas por morte, porque em Araguari, Minas Gerais, uma decisão recente do Tribunal Regional Federal determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele não tem autonomia para cancelar benefícios antigos. Sabe por quê? Esse prazo de decadência. O prazo de decadência não é só para o beneficiário. O INSS também tem que cumprir, né? Então, se você recebe o benefício de pensão por morte há mais de 10 anos, o INSS não pode, depois desses 10 anos, querer cancelar seu benefício dizendo que identificou uma atualização cadastral, alguma coisa assim do tipo, e vai suspender. Porque ele tinha que ter feito isso nos 10 anos que ele tinha para poder ver se não era fraude ou não no seu benefício. E esse foi um parecer judicial que foi apresentado com base no caso de uma segurada da pensão por morte, que desde 1979, ou seja, há mais de 40 anos, quando o marido morreu, né? Tudo começou aí em abril de 2021 com esse processo, quando ela foi notificada pelo INSS acerca da necessidade de enviar documento que comprove a dependência financeira e, por consequência, o direito. E aí a carta foi enviada pelo INSS, que informava sobre a reavaliação da pensão por morte. E aí foi então, né, que ela resolveu recorrer à justiça e contra a revisão do órgão, alegando que o prazo para o INSS dar entrada nesse tipo de processo é de até 10 anos após a concessão. E aí foi isso que foi justificado, o INSS perdeu a causa. E é importante vocês saberem disso, tá? Então, assim, mais uma mudança aí, mais uma mudança boa, para falar a verdade, para você aposentado e pensionista. Foi aí a decisão judicial, virou uma jurisprudência, um caso que você pode utilizar, né, nos seus processos também, se acontecer com você. E agora, para encerrar o vídeo de hoje, 14º salário INSS. Pessoal, qual é o status de hoje, dia 21 de setembro, sobre o 14º salário? O 14º salário do projeto de lei do Pompeu de Matos está aguardando tramitação na Câmara dos Deputados, aguardando o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a criar a comissão especial. Tá todo mundo ansioso, todo mundo cobrando, mas ele tá ali resistente, querendo sentar em cima do projeto. Já o 14º do Paulo Paim, ele tá também, já criou teia de aranha ali junto com Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Paulo Paim desabafou esses dias nas redes sociais, falou que talvez só uma substituição de presidência, não só do país, como das casas legislativas, é que talvez o 14º salário poderia ter uma chance através desses projetos que tem que ser votado no Congresso. Só que a gente não precisa depender somente desses projetos. A gente pode pedir ao presidente da República, colocando muita pressão e muita cobrança nas redes sociais dele, né, e dos deputados também e senadores, para que ele aprove o 14º salário como uma medida de proteção aos aposentados e pensionistas do INSS através de uma medida provisória. Porque o dinheiro já tem, ele já decretou estado de calamidade pública, o Brasil permite abrir crédito extraordinário, né, utilizar valores que ultrapassam o teto de gasto, então o dinheiro não é um problema. Então qual é o problema que não aprovou ainda o 14º salário ao aposentado? A gente quer saber. Então a gente está cobrando, estamos na luta, a gente está acompanhando também o deputado Ricardo Silva, que falou que vai colocar como emenda, né, o 14º, então a gente está acompanhando tudo para poder colocar para vocês mais detalhes, mas o status dessa tarde é esse, tá? Para quem aí quer saber o 14º salário, quem está na luta com a gente vai continuar lutando para que nesse final de ano aí, quem sabe, vocês possam ter uma ajuda emergencial, seja do 14º ou não, mas tem uma ajuda emergencial, um auxílio para os aposentados e pensionistas, também conseguir sair dessa crise com um pouco mais de dignidade, tudo bem? Então esse é o vídeo de hoje, compartilha, deixa o like, beijo grande e até a próxima.